Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de junho de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, 12º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus está com os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E depois pergunta uma segunda coisa: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos meditar sobre o significado dessa pergunta de Jesus para a nossa vida cristã. Bora refletir. Vamos organizar as nossas ideias com duas grandes referências. Primeiramente, aquela pergunta de Jesus para todos: quem dizem os homens que eu sou? E depois, no segundo momento, a pergunta específica e muito personalizada de Jesus: e para vós, quem eu sou? Vamos começar então falando sobre o que dizem sobre Jesus. Tanto na cidade como no campo, é possível experimentar a religião cristã a partir do que os outros dizem. Na roça, de modo peculiar, nós temos as quermesses, as festas, as novenas, as rezas, nada mais do que a religiosidade popular, nas suas mais diversas facetas, evangelizando as pessoas, trazendo elas para mais perto de Jesus. Quem já morou na roça sabe o que é isso, sabe o que significa você participar, por exemplo, de uma festa do Divino Espírito Santo, que é o Pentecostes nas celebrações litúrgicas, mas que quando você fala festa do Divino, para o povo da roça, tem outra conotação, muito mais festiva, ampla, significa muito mais do que simplesmente dizer celebrar o Pentecostes. Por quê? Porque faz parte das tradições populares. Você tem aquelas pessoas que vão nas casas umas das outras com a bandeira do Divino Espírito Santo, a bandeira vermelha, com várias fitas coloridas e a pomba, símbolo do Espírito Santo, bem na ponta do mastro, da bandeira, e daí as pessoas cantam, pedem o Espírito Santo para aquela casa, para aquela família, faz uma reza com todo mundo, geralmente recolhe algum tipo de esmola para ajudar a igreja ou uma obra de caridade e vão-se embora depois para outras casas. São bonitas as músicas, né? Salve o Divino Espírito Santo. É marcante, é muito marcante isso para o nosso povo. Então, o que eu quero dizer? Na roça, quando você quer saber o que os outros dizem a respeito de Jesus, um bom lugar de consulta é a religiosidade popular. Se você veio da roça, a sua fé é profundamente marcada por essas expressões culturais, às vezes quase folclóricas, se não é que já se tornaram folclóricas. Mas aí está uma grande questão que nós precisamos valorizar enquanto cristãos. A religiosidade popular pode não ser a mais informada do ponto de vista do conteúdo da fé, o conteúdo racional da fé, mas é um meio pelo qual a fé chega aos corações. Quem veio da roça não pode simplesmente dizer assim: lá no tempo da roça a gente rezava assim, assim, assado, mas olha, isso aí é coisa de gente de roça. Agora que a gente está aqui na cidade, a gente reza de outra maneira. Não. Aquilo lá foi importante. Aquela expressão foi essencial para que você pudesse conhecer Jesus. Negar aquela história de religiosidade popular é simultaneamente negar a sua história de fé e negar a história de fé do nosso povo. Porque no Brasil, de modo geral, a religiosidade popular ou pelo menos foi durante muito tempo, o grande carro-chefe da evangelização. Hoje, há outras expressões de evangelização, até pela internet, mas isso é muito próprio do mundo urbano. Na roça ainda continua sendo a quermesse,
a festa do divino e as rezas. A nossa religiosidade foi formada pelo próprio povo e não tanto pela instituição igreja. O padre, o bispo, sempre foram figuras ali de pregação, de anúncio, de catequese, até de regulamentação, porque regulamentam, organizam aquelas expressões de fé que às vezes são confusas e etc. E a religiosidade popular também precisa ser corrigida, porque há coisas na religiosidade popular que não são bem a nossa fé, e isso nem sempre é claro. Mas o que a gente faz? Joga fora? Claro que não, a gente evangeliza, a gente cultiva, a gente explica, a gente melhora, mas não pode perder. Ali está a nossa fé. O que os homens dizem de Jesus na roça, está ali. No caso das cidades, é um pouco diferente. As cidades são marcadas por uma religiosidade mediada, sobretudo, através das redes sociais, da internet. Muitas pessoas não têm nem tempo para ir às igrejas. Há pessoas que vão à missa no domingo e olhem lá, e não é por falta de boa vontade ou por falta de fé, por preguiça. É porque elas realmente levam uma vida alucinante. E a sua vida religiosa já não acontece mais no espaço físico das paróquias. Ela vai acontecer, sobretudo, através dos contatos virtuais. Então, elas acompanham pregadores no YouTube, elas seguem padres no Instagram, elas ficam recolhendo as mensagens de religião que passam pelo WhatsApp e tentam guardar aquilo no seu coração. É uma expressão de religiosidade muito urbana, uma religiosidade virtual. Assim como na roça, não podemos ficar apenas na cultura popular, mas entrar no coração dessa cultura para descobrir Jesus, assim também na cidade. Na cidade, nós precisamos encontrar Jesus que se esconde por trás dessas mensagens, desses meios, desses pregadores, porque as pessoas também estão rezando através dessa forma. As pessoas também estão buscando a Deus com a ajuda dos pregadores virtuais. Elas também estão na sua luta espiritual, sendo orientadas pelos textos que são postados nas nossas redes. Aqui, abro um parêntese e digo, o pregador digital deve ser muito responsável naquilo que fala, porque a sua mensagem chega longe. Então ele precisa estar preparado e ser muito ético no seu discurso para não fazer um efeito contrário ao evangelho ao levar a palavra através das redes sociais. E para quem recebe, é preciso criar algum tipo de espaço analógico para a sua fé. Para a maioria dessas pessoas, esse espaço analógico, isto é, não digital, em que você desliga o celular, fecha o notebook, é a oração. Então a pessoa se alimenta através das mensagens da internet, mas no momento da oração é ela e Deus. E isso é fundamental, porque a internet não é a nossa inimiga, mas é impossível construir uma fé apenas consumindo material religioso digital. Há um momento em que preciso ser eu e Deus no corpo a corpo. Ainda voltamos, então, a uma dimensão mais raiz da experiência humana, porque a religião é uma experiência que se faz no corpo. É uma experiência que nós fazemos na nossa humanidade, na nossa profundeza. E a internet, por mais que modele e ajude também nesse processo de autoconhecimento e de contato com a realidade e de experiência da vida, mas a internet pode ser bastante enganosa, porque nós temos a sensação de que estamos conhecendo e não estamos. Temos a impressão de que estamos tocando em Deus, mas não estamos. Então é preciso desligar os aparelhos e se tornar analógico. Então, esse primeiro ponto eu diria o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus. Na roça, quem são esses homens? A cultura popular. E na cidade, os evangelizadores digitais. Em ambos os casos, estamos com respostas que são dos outros a nos orientar.
Ambos nos ajudam, mas nos dois casos também nós precisamos construir a nossa própria resposta. E aí é o segundo ponto. Quando Jesus pergunta quem eu sou para você, quem eu sou para vós, a pergunta poderia ser traduzida em termos mais contemporâneos como mais ou menos assim: quem nós somos? Imagine que você está sentado diante de Jesus, só vocês dois, e ele pergunta isso: o que nós somos? Somos amigos? Somos colegas? Somos trabalhadores que trabalhamos na mesma empresa, na empresa do Pai? Ou nós somos amigos, mestre e discípulo? Somos o amor um do outro. O Senhor Jesus é o grande amor do meu coração e eu sou o amor do coração de Jesus. Essa pergunta não é clara, porque a nossa relação com Jesus, como com qualquer outra relação, não é clara. Ela precisa ser esclarecida. E uma das formas de esclarecer é falando sobre, é definindo, é explicando, é dizendo, é tentando usar as palavras para mostrar o que eu realmente sinto, o que eu realmente quero, o que nós configuramos como uma dupla. Eu penso assim, por exemplo, um casal jovenzinho que está começando a se apaixonar e não está muito claro para eles se realmente eles querem namorar ou não, mas eles já sabem que não são mais só amigos. Então, ultrapassaram a linha da amizade. Daí fica essa interrogação: o que somos? E a partir de algumas conversas, de alguns sinais, talvez aquele jovem casal descubra que eles querem ser namorados. Ou não, que só são grandes amigos e confundiram um pouco as coisas. Então, é isso que a gente tem que fazer com Jesus: sentar com ele e responder por nós. Para quem veio da roça, beba de toda a fonte da sua tradição popular, mas descubra a sua experiência de Jesus. Quem é Jesus para você? E não só para os seus pais, para a sua capela, para a sua quermesse, para a sua cidade pequena. Para quem é da cidade, é a mesma coisa. Não é quem é Jesus para o padre do YouTube. Não é quem é Jesus para aquela postagem do Twitter. É quem é Jesus vivo para você ser vivo. A resposta tem que ser sua, brotada do seu coração. Quando respondemos isso, podemos estabelecer com Jesus uma relação mais sólida, mais fecunda, uma relação de fé. Não deixe que a sua fé seja uma fé de terceiros. Que o seu conhecimento de Jesus e o seu amor de Jesus não seja apenas dado pelas mediações da cultura e da internet, mas que seja um amor brotado da sua experiência interior. Nós estamos começando mais uma semana. Vamos aproveitar então para vivermos a nossa experiência pessoal de fé. Se eu posso te dar uma sugestão, procure nessa semana consumir menos religião dos outros e vivenciar mais a sua experiência com Jesus. Use os meios digitais ou analógicos apenas como um start, um início para a sua experiência de fé. Mas faça a sua experiência de fé por você mesmo. Não deixe que ninguém defina quem é Deus para você, no profundo do seu coração. Escute a mensagem, acolha as pregações, mas deixe que isso se elabore no seu coração. Uma boa semana, que Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!